Olá pessoal, boa tarde. Então vamos dar continuidade à aula passada, né? Na aula passada nós vimos números dos conceitos, nós vimos o que é que era o vértice de corte, nós observamos que o vértice de corte era aquele vértice que quando removido, então fazia com que determinados pares de vértices já não seriam mais atingíveis um a partir do outro, quando a gente estava trabalhando com grafos simples, né? Ou seja, em grafos simples, a quantidade de componentes conexos aumentava, tá? E se o grafo ele fosse um grafo que não fosse simples, como por exemplo um pseudografo, a eliminação de um vértice de corte poderia não levar a esse aumento no número de componentes conexos, tá? Mas no caso de grafo simples, a gente fazia com que o gráfico se tornasse então ou desconexo, tá? Ou um grafo trivial. Então, nós vimos então que a eliminação desse vértice, vértice de corte, faria então com que caminhos entre determinados pares de vértices já não existissem mais, no caso de grafos simples, tá? Nós vimos então que muitas vezes o teu grafo ele não possui vértice de corte, e se tu queres, por exemplo, tornar um grafo desconexo, sendo ele um grafo conexo, tu teria que remover mais de um vértice. Então, nesse caso, tu teria que remover um subconjunto de vértices. E esse subconjunto era chamado de conjunto separador, tá? E o tamanho do menor conjunto separador, ok? Ou seja, ele definia então a conectividade de vértice. Então, essa conectividade dada por capa do grafo corresponde então à quantidade de vértices que, quando removidos, a menor quantidade de vértices que, quando esses vértices, quando removidos, faz com que o grafo se torne desconexo. Perfeito? Ou um trivial, né? Nós vimos, por exemplo, aqui, nesse grafo em particular, se nós removêssemos o vértice 4, o vértice 5, por exemplo, ou o vértice 5, né? Nós iríamos então transformar esse grafo em um grafo desconexo. Então, esse grafo ele possuía uma conectividade de vértice, tá, igual a 1, porque apenas um vértice é necessário, tá, para tornar esse grafo desconexo. Esse estudo sobre conectividade é bem interessante, porque indica se o grafo, tá, ele é um grafo que pode fazer com que dois vértices já não se comuniquem mais. Ou seja, pensa numa rede de computadores. Será que essa rede, por exemplo, ela é uma rede resiliente a falhas? Tá? Observe que eu não sou especialista em rede de computadores, tá? De repente, a terminologia que eu venho estar utilizando é uma terminologia errada para rede de computadores. Mas para mim, resiliência à falha seria se um nó da minha rede falhasse. Será que isso iria fazer com que nódos nessa rede já não se comunicassem mais? Para mim seria isso. Então, ah, se eu tenho, por exemplo, uma rede cujo grafo subjacente, tá, ele possui uma conectividade de vértice igual a 1, significa que existe um ponto crítico nessa rede. Que se ocorrer uma falha nesse ponto crítico, a rede vão existir nodos nessa rede que já não vão mais se comunicar, ok? Então notem que é importante que a gente identifique essas propriedades da rede e a gente identifique esses pontos de falha e tente, por exemplo, garantir que essa rede ela não seja uma rede que possua essa fragilidade. Se eu estou trabalhando com robótica, eu poderia imaginar que o mapa de um ambiente, tá, que é definido por um grafo, que possui um conjunto de vértices e arestas, tá, então, nesse mapa, ele tem, por exemplo, os vértices associados a regiões, tá, do mundo, as arestas associadas às estradas, tá? E eu posso dizer o seguinte, ó, que esse grafo, essa região, ela pode ser uma região problemática, tá?
se ela possui um determinado conjunto de corte ou determinada conectividade de vértice. Vamos pensar o que seria essa região problemática. Imagina só, por exemplo, uma região próxima a montanhas, tá? Mas não qualquer tipo de montanha. Uma montanha que onde possa ocorrer, por exemplo, um deslizamento de terra, certo? Nesse caso, essa região ela é uma região de alta vulnerabilidade. Ou seja, essa comunidade é uma comunidade que pode ficar soterrada. Aí a questão é, será que se ocorrer, por exemplo, deslizamento de terra, tá, devido a chuvas, por exemplo, será que existem pontos onde podem ser bloqueadas e a população pode ficar, por exemplo, isolada das demais, né? Ou será que existem rotas de fuga? Eu posso fazer uma análise das rotas de fuga olhando exatamente a conectividade do grafo subjacente a essa região. Então, se a conectividade do vértice é igual a 1, significa que existe apenas existe, por exemplo, a possibilidade de uma determinada região ser bloqueada e isolar um grafo, uma parte do grafo da outra parte do grafo. E onde essa parte do grafo, uma das partes pode ser justamente a área associada a essa comunidade, que vai ficar isolada de todo o resto. Então, eu posso analisar essa vulnerabilidade desse ponto de vista também, né? E aí eu levo, por exemplo, esse problema também na área de robótica, onde eu vou ter robôs que vão se deslocar no ambiente e eles precisam, por exemplo, realizar determinadas atividades, como, por exemplo, buscar objetos, avisar pessoas, entregar medicamentos, entregar produtos e assim por diante. Se eu tenho uma conectividade de vértice igual a 1, significa que existe um ponto que, se bloqueado, já vai fazer com que determinadas tarefas já não sejam mais realizadas. Mas eu também posso observar a seguinte situação. Se eu tenho uma conectividade de vértice igual a 1, significa que existem rotas que passam obrigatoriamente por aquele vértice. Então, provavelmente essa rota, ou esse vértice, ele vai ser um vértice com alta movimentação, tá? Se eu tiver, por exemplo, imagina só que eu tenho vértices associados às cidades e constantemente essas cidades enviam materiais, tá, entre elas, né? Imagina que eu tenha, por exemplo, algumas cidades que têm um comércio muito forte e existem outras cidades que têm pontos de distribuição, ok? E no meio dessas cidades existe uma cidade onde qualquer rota que vá do ponto de distribuição para o comércio passe por essa cidade. Então, significa que aquela cidade, essa que está no meio, tá, é uma cidade onde trafega muito caminhões, tá? Onde provavelmente pode existir, por exemplo, muitos bloqueios ou trânsito muito intenso. Então, se eu analiso o grafo e tento buscar essas conectividades e tento buscar esse tipo de informação, eu consigo olhar essas informações pelas propriedades do grafo, certo? De forma similar ao que nós vimos anteriormente, eu posso ter, por exemplo, arestas cuja remoção vai aumentar o número de componentes conexos desse teu grafo, tá? Essas arestas, pessoal, são chamadas arestas de corte. Então, quando eu removo uma aresta de corte, tá? Ou seja, uma única aresta, o que acaba acontecendo é que esse grafo ele se torna desconexo, se ele for um grafo conexo, e se ele for um grafo desconexo, esse grafo desconexo tem essa quantidade de componentes conexos aumentadas, então, de pelo menos de uma unidade, né? Então, por exemplo, aqui, né? Essa aresta aqui, quando removida desse grafo, faz com que eu tenha este componente conexo e este componente conexo, tá? Então, notem que, primeiro, né, só para vocês se lembrarem que é componente conexo é um subgrafo conexo, porém maximal. Então, significa que é um subgrafo conexo que não está contido em outro subgrafo conexo. Por exemplo, vamos considerar esse exemplo sem essa aresta, tá certo? Então, aqui
eu tenho um subgrafo conexo. Porém, ele não é maximal porque ele está inserido neste subgrafo conexo, formado pelos vértices 1, 2, 3 e suas respectivas arestas. Nota que esse subgrafo que eu acabei de apresentar para vocês também não é maximal, porque ele está contido neste subgrafo, tá? Que também é conexo, tá certo? Então, o subgrafo conexo maximal, nesse exemplo, sem considerar a aresta 4, 5, é este. E este subgrafo conexo maximal é chamado de componente conexo. Então, quando eu removo a aresta 4, 5, eu tenho, olha só, a criação de mais um componente conexo. Tá? Então, antigamente eu tinha um grafo conexo com um componente conexo, agora eu tenho dois componentes conexos. Tá certo? Um ponto interessante é que nenhuma aresta de corte vai estar dentro de loopings, quer dizer, desculpa, dentro de ciclos. Se eu tiver ciclos, arestas dos ciclos não correspondem à aresta de corte. Isso é bem fácil de a gente ver, porque assim, ó, imagina a seguinte situação. Eu tenho um ciclo aqui, tá? Por exemplo, esta aresta aqui, ela não é uma aresta de corte. Por que não é uma aresta de corte? Porque, olha só, se eu pegar dois vértices, tá? Por exemplo, o vértice D e A. Existia antigamente um caminho que passava por essa aresta, tá? O que seria o caminho D, DC, C, CB, B, A, A. Perfeito? Só que quando eu removi essa aresta, pelo fato dessa aresta estar dentro de um ciclo, significa que existe um outro caminho alternativo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eliminando essa aresta, o caminho alternativo de D para A já passa pela aresta F e E. Tá ok? Então, quando eu tenho ciclos, significa que nesse ciclo eu consigo, se o grafo ele é um grafo simples, né? Eu consigo atingir atingir um vértice a partir do outro através de pelo menos dois caminhos, né? Ou seja, se eu olhar apenas um ciclo, porque o grafo pode ser muito mais complexo do que isso, né? Se eu pegar apenas um ciclo. Então, eu posso, por exemplo, olhar para esse ciclo e dizer assim, olha, o caminho pode ser no sentido horário, no sentido anti-horário, certo? Então, para arestas de cortes, nós temos o seguinte teorema, né? Que fazem com que as afirmações elas sejam equivalentes sobre uma determinada aresta. Por exemplo, se a aresta A é uma aresta de corte, significa que esta aresta, tá? Ela não está contida em ciclos. Ela não pode estar contida em ciclos. E também significa o seguinte, no caso da aresta de corte, tá? Que se a aresta A é uma aresta de corte, então significa que existem, tá, vértices U e W distintos, tá? De forma que todo caminho entre W e U passa obrigatoriamente pela aresta A, ok? E também existe um conjunto, então, um particionamento do conjunto de vértices, tá? Em dois conjuntos, V1 e V2, de forma que qualquer caminho entre os vértices desses conjuntos passa obrigatoriamente pela aresta A. Tá? Então, essas afirmações elas são verdadeiras caso essa aresta A ela seja uma aresta de corte. Então, de forma similar ao que nós tínhamos para o verso de corte, tá? Muitas vezes eu posso não ter uma aresta de corte. Ou seja, um grafo ele pode ser um grafo onde eu não consigo torná-lo desconexo, eu não consigo aumentar a quantidade de componentes conexos removendo apenas uma única aresta. Eu posso ter que, por exemplo, remover mais de uma aresta. Então, nesse caso, o que eu tenho é
caso eu tenha, né, é o que nós chamamos de conjunto desconector, tá? Então, esse conjunto desconector, ele vai corresponder, então, a um conjunto de arestas, cuja remoção desse conjunto de arestas faz com que a quantidade de componentes conexos, tá, do teu grafo aumente, tudo bem? Então, eu posso dizer, de forma similar ao que nós tínhamos anteriormente, tá, que um grafo, ele é um grafo K-aresta conexo. Nota que antigamente a gente tinha um grafo K-vértice conexo, perfeito? Só que agora é aresta, né, que é o nosso foco. K-aresta conexo. Se o tamanho do menor conjunto desconector, ele é K. Assim, eu digo que esse grafo ele possui uma conectividade de aresta. Nota que nós tínhamos conectividade de vértice. Só que agora, pessoal, ao invés de usarmos a letra kappa, a gente vai usar lambda. Quando eu tenho, então, uma conectividade de arestas igual a k, então lambda do grafo vai ser k, que significa que esse k vai corresponder à menor quantidade de arestas, tá, que eu tenho que remover para tornar o grafo ou desconexo ou aumentar a quantidade de componentes conexos do grafo. Então, por exemplo, naqueles nossos casos de transporte, né, de produtos entre um comércio e centros distribuidores, se o grafo subjacente for, por exemplo, um grafo onde a conectividade de aresta, tá, for igual, por exemplo, a 2, significa que se existem, que esse grafo, existe uma situação onde se eu bloquear duas ruas, tá, eu vou fazer com que eu não consiga mais comunicar uma parte da cidade com a outra parte da cidade. Tá certo? Então, isso é algo que é muito importante para nós, porque nota que a informação sobre a conectividade é muito importante, porém ela te leva, por exemplo, a fazer uma análise mais profunda para tentar identificar a partir daí qual é esse conjunto, né? Ou seja, se eu sei que a conectividade de aresta do grafo ele é 2, eu preciso saber quais são essas duas arestas, tá? E aí eu vou verificar se essas arestas são importantes ou não, no caso do mapa da cidade, né? Então, por definição, pessoal, lambda de g é igual a zero se o grafo for trivial ou desconexo, tá certo? Lambda de g vai ser igual a 1 se o grafo for conexo e possuir uma aresta de corte, tá? Pessoal, é muito comum nós chamarmos o conjunto de desconectores minimais de conjunto de cortes de aresta. É muito comum, tá? Essa é a expressão que nós utilizamos. Porque o conjunto de cortes de arestas são conjuntos de desconectores, porém minimais. Notem que quando eu falei sobre conjunto de desconectores, pessoal, eu falei que esse conjunto desconector era um conjunto de arestas, tá? Um conjunto de arestas era isso. Nota que eu posso ter um conjunto desconector formado por todas as arestas do grafo, tá? Se eu remover todas as arestas do grafo, eu vou aumentar a quantidade de componentes conexos. Mas faz algum sentido eu olhar para um grafo e dizer assim, ó, conjunto desconector do grafo, ele é o conjunto total de arestas. Por isso que é importante a gente olhar, tá, para conjuntos que sejam minimais. Porque o que me interessa é qual é o menor deles, tá? Será que dentro daquele conjunto que eu estou analisando existe um subconjunto que ainda faz com que eu aumente a quantidade de componentes conexos do grafo? Então, por isso que é muito importante a gente olhar para conjuntos que sejam minimais, né? Nota que, como eu havia comentado anteriormente, né, muitas vezes a gente vai olhar para conjuntos que são maximais e outros vão olhar para conjuntos que são minimais. Então, para nós, os conjuntos minimais são aqueles conjuntos, tá, que não possuem subconjunto próprio. Os maximais são aqueles conjuntos que não são subconjuntos próprios.
Então, é um pouco diferente, tá? Então, por exemplo, se eu olho para esse grafo aqui, né, eu vou notar que existem vários conjuntos desconectores. Aqui eu estou vendo, por exemplo, alguns exemplos, né, definido por esses três conjuntos. Por exemplo, o primeiro conjunto D1, eu estou vendo que existem três arestas, né, aresta 2, 4, 3, 4 e 2, 3. Né? Por exemplo, esse aqui é um conjunto desconector? Sim, é um conjunto desconector. Se eu elimino as arestas 2, 4, 3, 4 e 2, 3, eu faço com que esse grafo se torne desconexo. Agora a questão é, esse conjunto, ele é um conjunto de corte de arestas? Né? Por exemplo, será que eu preciso remover todas essas arestas? Se eu removesse apenas a aresta 2, 4, tá? Apenas ela faria com que meu grafo se tornasse desconexo? Não, né? Se eu removesse, por exemplo, apenas a aresta 3, 4, também não. Apenas a aresta 2, 3, também não. Agora observem, se eu removo apenas a aresta 2, 4 e 3, 4, ou seja, eu mantenho a aresta 2, 3, faz com que o grafo se torne desconexo? Sim, pessoal. Então, esse conjunto desconector que eu estou analisando, ele não é um conjunto de corte de arestas. Perfeito? Então, eu tenho aqui um conjunto de corte de arestas, né? Formado por essas duas arestas. Tá? Eu posso dizer, então, que a conectividade de arco do meu grafo ela é 2? Ainda não sei. Porque será que existe outro conjunto de corte de arestas menor do que esse que eu estou analisando? Pessoal, vamos analisar o conjunto D2. Conjunto D2, eu estou propondo aqui remover a aresta 2, 4, tá? 3, 4 e 4, 5. A gente já observa que se você remover a aresta 4, 5 apenas, tá? Já é o suficiente, tá? Para tornar esse grafo desconexo. Então, esse conjunto aqui, ele possui, por exemplo, dois conjuntos, né, de corte de arestas. Uma formado pelas arestas 2, 4 e 3, 4, que nós vimos anteriormente, e uma formada apenas pela aresta 4, 5. 4, 5, pessoal, por eu ter um conjunto desconector formado por apenas uma única aresta, esse conjunto desconector é uma aresta de corte. Tá? Ele define essa aresta de corte. Então, se eu tenho uma aresta de corte, significa que a conectividade de arco, tá, desse grafo vai ser igual a 1. Perfeito? Então, esse grafo ele é chamado de grafo 1 aresta conexo. Tá certo? De forma similar ao que nós tínhamos anteriormente, a gente pode definir a conectividade de arestas, pessoal, entre dois vértices. Da mesma forma como nós poderíamos, por exemplo, definir a conectividade de vértice entre dois vértices. Então, nesse caso, a conectividade de aresta entre esses dois vértices é definida por lambda de UV e vai corresponder, então, ao menor conjunto, ao menor número de arestas, cuja remoção faz com que o vértice U já não seja mais atingido pelo vértice V. Perfeito? Em relação à conectividade, quando estamos analisando dígrafos, a gente pode definir, então, esse dígrafo, tá, de três formas diferentes. Tá? Então, nós podemos, por exemplo, vamos da última classificação para a primeira, tá? Um dígrafo, ele é fortemente conexo, ou dígrafo, ele é forte, tá? Se existe um caminho, pessoal, direcionado entre qualquer par de vértices. Notem que dígrafos, em dígrafo nós estamos trabalhando com arcos e não com arestas. Isso significa que existe uma orientação de movimentação entre os vértices. Tá? Por exemplo, se existe um arco partindo de A para B, então eu consigo atingir B a partir de A, mas o inverso não é verdadeiro, tá certo? A não ser que exista o arco de B para A, tá? Então, caminhos, eles levam em consideração, caminhos direcionados, eles levam em consideração a orientação desses arcos. Então, no caso,
eu tenho que ir de A para um outro vértice, obedecendo sempre, de um vértice para outro, né? Obedecendo sempre os arcos, a orientação desses arcos. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o caminho de A para C, passando por B, então tem que ter um arco de A para B e outro arco de B para C. Então, um dígrafo fortemente conexo ou dígrafo forte é se existe um caminho direcionado entre qualquer par de vértices, tá? Se existir esse caminho direcionado entre qualquer par de vértices, então eu tenho um dígrafo que ele é forte. Um exemplo bem simples, tá? Seria esse aqui, ó. Vou desenhar aqui embaixo. Imagina só que eu tenho esse conjunto de vértices, tá? Eu tenho, por exemplo, estes arcos, ó. Pessoal, eu consigo planejar um caminho entre qualquer par de vértices? Por exemplo, um caminho de A para D, tá? Direcionado, né? Vamos lá. Então eu tenho que ir de A para B, de B para C e de C para D. Então eu tenho um caminho direcionado de A para D. Agora de D para A, também eu tenho um, né? Dado pela aresta DA. E, por exemplo, de A para C. Então eu tenho o caminho de A para B, de B para C. Nota que aqui é bem interessante, né? Porque a gente tem um ciclo direcionado, ó. Se eu tenho um ciclo direcionado, então eu consigo planejar um caminho direcionado entre qualquer par de vértices, tá? Nota que na explicação que eu dei para vocês anteriormente, eu estava olhando para ciclos que não eram direcionados, porque eu estava lidando com grafos. E quando o ciclo ele não é direcionado, ou seja, quando eu estou trabalhando com grafos, as arestas, tá? Elas assumem o seguinte papel, né? É como se você tivesse dois arcos sempre. Ou seja, se eu tenho uma aresta de A para B, é como se eu tivesse uma aresta de A para B e de B para A. Um arco, desculpa, de A para B e um arco de B para A. Perfeito? Só que aqui ele é bem mais, ele é bem diferente, né? Porque essa simetria, ou seja, a ida e volta, tá? Entre vértice adjacente, já é um pouco diferente. Aí, baseado nisso, eu posso ter, por exemplo, o seguinte, ó, um grafo, tá? Fracamente conexo ou um grafo fraco, se o seu grafo subjacente é conexo, tá certo? Ou seja, se o grafo subjacente ele é um grafo conexo, então eu tenho o que nós chamamos de grafo fracamente conexo ou grafo fraco, tá? Ou seja, nesse caso, para qualquer par de vértices existe um semicaminho, tá? Nota que qualquer grafo, perfeito, ou qualquer dígrafo conexo, ele é um dígrafo fracamente conexo. Eu tenho outro conceito também que é visto em alguns livros de dígrafo unilateralmente conexo ou unilateral. Isso significa que para cada par de vértices existe um caminho direcionado que vai ou de U para V ou de V para U, tá? Ou os dois, ok? Só que notem que é para qualquer par de vértice existe esse caminho. Tudo bem? Então, uh, nós podemos, por exemplo, usar as funções de fechamento transitivo inverso e direto, tá? E nós vamos observar que, dado um dígrafo, se o dígrafo ele é forte ou fortemente conexo, isso significa dizer o seguinte, ó, que se eu pego qualquer vértice e calculo, tá, o fechamento transitivo direto ou o fechamento transitivo inverso, o resultado vai ser sempre o mesmo, que vai ser todo o conjunto de vértices. Perfeito? De forma similar ao que nós vimos em grafos, nós podemos, por exemplo,
olhar os dígrafos, tá? Quanto aos seus componentes. Então, em grafo nós tínhamos os componentes conexos, em dígrafos também nós temos. Então, no caso, eu posso ter, por exemplo, um componente forte de um dígrafo, ok? E esse componente, ele será um subdígrafo, só que forte, tá? E o mais importante, maximal, perfeito? Então, nota que em grafos eu tinha a ideia de componentes conexos, tá? E no caso de componentes conexos, a gente sabe o que que é, né? Ou seja, seriam subgrafos, tá? Isso para grafos, né? Subgrafos conexos que são maximais. No caso de dígrafos, nós temos os componentes fortes, os componentes desse dígrafo, que vão corresponder a subdígrafos, tá? Conexos maximais. A questão é, esse subdígrafo conexo maximal, ele é um componente forte? Ou seja, ele é um subdígrafo forte? Ele só vai ser um subdígrafo forte se eu conseguir, então, planejar, tá, um caminho direcionado entre qualquer par de vértices desse subdígrafo. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Eu vou imaginar a seguinte situação. Olha só, eu tenho um dígrafo formado, então, por esses vértices aqui. Ó. É bem fácil a gente olhar, tá, esses dígrafos, esse componente forte, pensando sempre em ciclos, né? Onde esses ciclos são direcionados, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um dígrafo D e aqui, olha só, eu tenho um subdígrafo conexo, tá? Maximal, né? Aqui eu tenho um subdígrafo conexo maximal. Esses subdígrafos, tá, são fortes, ou seja, é possível planejar um caminho direcionado entre qualquer par de vértices desse subdígrafo? Pessoal, aqui eu tenho um ciclo direcionado nesse caso. Tá? E a gente já viu anteriormente que no caso de ciclos direcionados eu consigo então planejar um caminho direcionado entre qualquer par de vértices desse ciclo. A mesma coisa acontece aqui. Então, quando eu falo em componente forte, componente unilateral e componente fraco, eu estou olhando a conectividade, em termos de eu consigo então planejar um caminho, tá, entre qualquer par de vértices que seja direcionado. Será que eu consigo então planejar um caminho, tá, de ida ou de volta, ou ambos, entre qualquer par de vértices? Ou será que esse caminho ele não vai existir, tá, entre qualquer par de vértices? Porém, ah, o grafo subjacente ele vai ser ele é conexo, tá? Então, essa seria a grande questão. Por exemplo, aqui, né? Imagina só se eu pego aqui, tá? E transformo esse ciclo em um caminho, ok? Por exemplo, como é que eu classificaria esse, esse componente aqui? Ele seria forte, unilateral ou fraco, tá? Pessoal, a classificação mais simples seria dizer que ele é fraco, enquanto que esse aqui, ele é forte. Mas será que ele é unilateral? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, eu vou tirar, vou apagar um pouco esse desenho e eu vou colocar mais letrinhas. Se eu pegar qualquer par de vértices, será que eu consigo encontrar um caminho, tá, de ida ou de volta entre qualquer par de vértices? Por exemplo, pegar o par AB. Pessoal, existe um caminho de A para B, mas não de B para A. Mas existe um caminho. De A para C, existe um caminho? Existe. De A para D, ou de D para A, existe um caminho? Se eu pego o par BD, existe? Existe. Então, nesse caso aqui, pessoal, se eu calcular caminhos entre qualquer par, a gente vai observar que esses caminhos vão existir, ou caminho de ida ou de volta. Então,
Esse componente aqui, ele já não é chamado mais de componente fraco, mas é um componente unilateral, tá certo? Então, observem que eu tinha um ciclo e eu eliminei um arco desse ciclo. Se eu tenho um arco de volta, eu tenho um ciclo direcionado, e nesse ciclo eu consigo atingir um vértice a partir de qualquer outro. Quando eu eliminei esse arco, eu tenho um caminho direcionado, e nesse caminho eu consigo então planejar um caminho de um vértice para outro, ou caminho de ida ou caminho de volta, tá? Então a gente observa que se o meu componente, tá, do meu dígrafo é um caminho direcionado, então ele já é um componente unilateral, certo? Ou ele possui esse caminho direcionado, tá, que engloba todos os vértices desse subdígrafo. Então, aqui nesse dígrafo, a gente consegue, por exemplo, identificar alguns componentes fortes, né, que são delimitados então por essa região pontilhada. Observem nesse lado aqui que eu tenho ciclo, olha só, tá, um ciclo direcionado. Aqui eu tenho também um ciclo, tá certo? Aqui eu tenho apenas um vértice. Então aqui eu tenho três componentes, tá, fortes, né, desse dígrafo. Então notem que para esse dígrafo aqui, eu tenho esses componentes, tá? Nota que os componentes eles são subdígrafos, tá? Esses subdígrafos têm que ser conexos, têm que ser maximais e eles têm que, no caso de componentes fortes, eles têm que ser fortes, certo? Então, uh, um ponto importante é que o fato de eu ter três componentes fortes faz com que esse meu dígrafo ele não seja um dígrafo forte. Nós podemos, por exemplo, olhar para esses componentes fortes e gerar um novo dígrafo, tá? Baseado nesses componentes fortes. Esse processo ele é chamado de condensação e é um processo que mantém as propriedades originais do dígrafo. Então, quando eu tenho um dígrafo condensado, esse dígrafo ele vai ser formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arcos, tá? Onde esses vértices eles estão associados aos componentes fortes que foram identificados. E os arcos vão ser definidos se existem arcos entre os vértices, tá, que estão presentes nesses componentes fortes, tá certo? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho três componentes fortes, perfeito? E aí eu tenho aqui no meu dígrafo condensado três arcos. Como é que foram definidos esses arcos? Por exemplo, este arco aqui, ele foi definido porque aqui eu tenho, por exemplo, esse conjunto de vértices, esse conjunto de vértices, e existe um arco entre esses dois conjuntos, tá? Nota que o primeiro conjunto está associado ao primeiro componente forte, o segundo conjunto está associado ao segundo conjunto forte, e existe um arco entre vértices desses conjuntos. Então, eu tenho esse arco. Esse arco aqui, ele foi então definido porque existe um arco entre esses vértices, tá? Que estão nesses dois componentes fortes, perfeito? Este arco também vai dar origem a este arco, que vai ligar esses dois vértices. Então, para nós, o que nós temos é o seguinte, ó, é um conjunto de vértices, tá, desse nosso grafo condensado, onde esse conjunto de vértices ele está associado a cada um dos componentes fortes identificados, tá? Nota que
esses componentes fortes, então eles são dígrafos fortes, perfeito? Que vão ser induzidos por esses vértices. E nós temos agora também um conjunto de arcos, tá, que ligam esses componentes e os vértices associados a esses componentes fortes. Ok? Então, dizemos que um grafo ele é fortemente orientável se e somente se ele não ele é conexo e não possui pontes, tá? Pessoal, é bem interessante esse teorema, ok? Porque observe que nós temos a ideia de dígrafos fortes, tá? Ou seja, dígrafos fortemente conexos, onde eu consigo, então, calcular um caminho direcionado entre qualquer par de vértices. Aqui o que eu tenho é um grafo e eu quero orientar este grafo, ou seja, eu quero atribuir uma orientação para as arestas, de forma que eu transforme esse grafo, tá, em um dígrafo fortemente conexo. Primeiro, para que eu consiga fazer essa transformação, vai ser necessário o seguinte, que o meu grafo seja conexo, perfeito? Isso é fundamental. O outro é que ele não possua aresta de corte. Isso significa o seguinte, se o grafo ele não possui aresta de corte, tá? Significa que cada aresta faz parte de um ciclo, tá? Nota que a aresta, uma aresta de corte, ela, de uma certa forma, ela une um par de vértices, tá? Através de um caminho, que passa obrigatoriamente por ela, ok? E esse caminho para ir de um vértice desse par para outro vértice desse par tem que passar obrigatoriamente por ela, ou seja, não existe caminho alternativo. Porém, se eu não possuo aresta de corte, significa que essa aresta, por uma determinada aresta, passa um caminho. Porém, isso significa dizer que esse caminho ele tem que passar obrigatoriamente por aquela aresta. Existe um caminho alternativo, tá, entre um determinado par de vértices. Então, o fato de não ter ponte, ou seja, te leva a, a situação onde as arestas elas não são arestas de corte, tá? E elas estão dentro de ciclos. E se isso acontece, pessoal, a gente pode então assumir a seguinte estratégia. Nós podemos, por exemplo, identificar os ciclos do grafo e orientar esses ciclos do grafo, tá? Porque a gente sabe que se nós tivermos ciclos orientáveis, significa que eu vou ter, então, ciclos, né, onde eu consigo ir de um vértice para outro naquele ciclo, através de um caminho, então, direcionado. Por exemplo, aqui, né, vamos imaginar esse grafo ilustrado na figura A. Eu posso, por exemplo, orientar as arestas desse grafo da seguinte forma. Eu posso escolher um ciclo. Vamos pegar um ciclo aqui. Um ciclo definido por esses vértices, tá? E orientar as arestas desse ciclo. Olha só. Depois eu posso pegar um outro ciclo, tá? Levando em consideração a orientação que eu já fiz, olha só. Ok? Então eu posso, por exemplo, fazer isso. Notem que eu já orientei as arestas, tá? Que tocam, ok? Que atinge cada um dos vértices. Ainda não terminei a orientação, mas o fato de eu ter esses dois ciclos, tá certo?
orientados e eles compartilham arcos, já me permite, por exemplo, visitar os vértices para calcular caminhos entre qualquer par de vértices, um caminho orientado. Olha só, vou pegar esse resultado intermediário. Se eu quero, por exemplo, um caminho do vértice 1 para o vértice 5, basta fazer o seguinte: eu então sigo o primeiro ciclo, depois entro no segundo ciclo. Ou eu posso fazer o seguinte: se eu quero o caminho do vértice 5 para o vértice 1, eu então continuo no segundo ciclo. Como existem essas arestas que são compartilhadas pelos dois ciclos, eu entro no segundo ciclo. Tá? Depois que eu atingir todos os vértices, as outras arestas podem ser orientadas de qualquer maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, essas arestas aqui, tá? Que ficaram para serem orientadas, elas assumiram qualquer orientação. Certo? De forma similar ao que nós tínhamos para a conectividade de grafos, nós temos para a conectividade de dígrafos. Então, nós temos conectividade de vértices e conectividades, então, de arestas, né? Então, de forma similar ao que nós tínhamos, nós temos a ideia, então, de conjunto separador, tá? Esse conjunto separador, ele vai ser, então, um conjunto de vértices. E esse conjunto, pessoal, quando ele for removido, ele vai fazer com que o dígrafo deixe de ser fortemente conexo. Note que eu tenho também a ideia de conjunto de corte de vértices, tá? De forma similar ao que nós tínhamos, né? Porque a gente pode pegar qualquer conjunto. A questão é, será que não existe um subconjunto que também ainda seja separador? Né? Então, o conjunto de corte de vértice, ele é um conjunto separador minimal, tá certo? Então, eu posso, por exemplo, definir a conectividade forte de vértices, tá? Também por capa. Mesma coisa que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, o capa é uma notação utilizada tanto para dígrafos quanto para grafos. E nesse caso, esse capa ele vai corresponder ao tamanho do menor conjunto de vértices, tá? Que faz com que o grafo ele não seja mais fortemente conexo quando esse conjunto ele é removido. Então, se eu digo que capa do dígrafo ele é igual a K, significa que K é a menor quantidade de vértices que, quando é removido, esse dígrafo faz com que o dígrafo já não seja mais fortemente conexo. Certo? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Por exemplo, se o dígrafo ele não é forte, então já de cara esse capa desse dígrafo vai ser igual a zero. Se o dígrafo ele é completo e possui n vértices, então esse capa vai ser n-1. Tá? Nós temos também a ideia de conjunto desconector de forma similar ao que nós tínhamos anteriormente para grafos. Pessoal, o conjunto desconector é um conjunto de arcos. Tá? E novamente, quando eu remover, tá, esses arcos, o dígrafo deixa de ser fortemente conexo. Tá? Ou seja, notem que o conceito é muito parecido com o que nós tínhamos anteriormente. Porém, ao invés de focar nossa atenção nos vértices, nós estamos focando nos arcos. E aí nós temos, de forma similar, o conjunto de corte de arcos, onde esse conjunto é um conjunto desconector minimal. Tá? E aí nós temos então a definição de conectividade forte de arco de um dígrafo. Também é chamado de lambda desse dígrafo. É muito parecido com o que nós tínhamos para grafos. Só que o foco está nos arcos, né? Tá? E o foco está na conectividade. Então, por exemplo, se eu remover determinados arcos e fizer
com que o dígrafo deixe de ser forte, tá? Então, aí nesse caso, eu tenho esse arco, ou esses arcos, tá? Como definindo a conectividade forte do teu dígrafo. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, lambda do dígrafo igual a K, significa que essa é a menor quantidade de arcos que deve ser removido para que o dígrafo ele deixe de ser forte. Um exemplo simples que a gente pode utilizar é o caso de ciclos, né, direcionados. Olha só. Se eu tenho ciclos direcionados, eu sei que esse ciclo direcionado ele é um dígrafo forte. Se eu removo o único arco desse ciclo, esse dígrafo já deixa de ser forte. Porque aí, como eu tenho um ciclo, né, eu já não consigo mais ter caminhos. Se eu tenho caminho de A para B, eu já não consigo mais ter o caminho de B para A, tá? Então, eu digo que esse dígrafo, ele é um dígrafo um arco conexo. A conectividade, tá, de forte de arco, ele vai ser igual a 1, porque a remoção de apenas um arco vai fazer com que esse dígrafo deixe de ser forte. Eu consigo, então, utilizar um método chamado método de Malgrange para calcular os componentes que são fortes do dígrafo. Esse método é um método muito legal, muito simples também de ser aplicado e utiliza as funções de fechamento transitivo, tá? Por exemplo, se eu tenho um dígrafo qualquer, o algoritmo é bem simples de ser aplicado, tá? O que eu tenho que fazer é escolher um vértice qualquer, tá? E eu tenho que calcular, então, as funções, pessoal, de fechamento transitivo direto e fechamento transitivo inverso. Basicamente é o seguinte, ó, eu pego um vértice e verifico quem esse vértice consegue atingir, tá? Quais são os vértices atingíveis? A partir do vértice em questão. Isso significa que existe um caminho desse vértice para os vértices que eu estou atingindo. Um caminho de qualquer comprimento. Tá certo? Agora, por exemplo, eu preciso também saber quem atinge esse vértice. E aí eu verifico o seguinte, ó, se esse vértice que eu selecionei possui um caminho, imagina só que esse vértice, ele consegue atingir um vértice V, por exemplo, consegue atingir o vértice A, e o A consegue atingir o vértice V, significa que existe um caminho direcionado de V para A e de A para V, ou seja, o V está num looping, tá? Num ciclo direcionado, onde esse Vzinho também participa. Perfeito? E eu tenho que verificar o seguinte, ó, quais outros vértices estão em loopings onde o V participa. Porque se o V participa de vários loopings, significa que ele é o ponto de contato para eu transitar entre diferentes loopings. Então, por exemplo, se o vértice A está dentro do looping onde V também está, e o vértice B está dentro do looping onde o V também está, também isso nos leva a pensar assim, ó, eu posso ir de A para B, tá certo? Passando pelo vértice V. Então, eu posso ir, por exemplo, imagina a seguinte situação, ó. Eu tenho um vértice V e eu sei que o vértice A consegue ser atingido por V, tá? Eu tenho isso a partir da minha função de fechamento transitivo direto. Mas eu sei também que o A consegue atingir o vértice V, usando a função de fechamento transitivo inverso. E aí, eu sei também que o B consegue, por exemplo, atingir V e o V consegue atingir B.
Nota que o V participa de vários loopings, vários ciclos, né, direcionados. Como o V é o ponto de contato, e eu mostrei para vocês anteriormente que a gente conseguia transformar, então, um grafo conexo em um grafo fortemente orientável se ele não possuísse pontes, né? Ou seja, se ele não possuísse arestas de corte. Por quê? Porque se ele não possui aresta de corte, significa que toda aresta está dentro de um ciclo, tá? E basta orientar as arestas desse ciclo. Então, nesse caso, o que nós temos é o seguinte, ó, que A e V estão em um ciclo e que A e B e V, desculpa, B e V estão em um ciclo. E nós vimos, no exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu consigo facilmente transitar por esses ciclos. Tá? Eu transito por esses ciclos vendo os pontos de contato. Então, aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se eu quero ir de A para B, basta eu visitar esse ciclo, depois entrar, depois entrar nesse ciclo. Se eu quero ir de B para A, basta visitar esse ciclo, depois entrar nesse outro ciclo. Então, a ideia básica é pegar esses dois resultados e calcular a interseção desses dois resultados. Pessoal, a interseção desses dois resultados já diretamente como resposta o primeiro componente forte desse dígrafo, tá? E aí, quando você já tem o primeiro componente forte do dígrafo, você sabe que os vértices que não participam desse componente forte, tá, certamente vão participar de outros componentes fortes. Então, nesse caso, o que que nós fazemos? Nós verificamos se ainda existem vértices que não participam do componente forte que nós acabamos de calcular. Nota que, se não existirem esses vértices, ou seja, se quando eu calcular a interseção eu tiver como resultado todo o conjunto de vértices do meu dígrafo, significa que o meu dígrafo ele é um dígrafo forte. Porém, se existirem vértices, o que nós fazemos é repetirmos esse processo para os vértices que sobraram. Aí seleciono do vértice que sobrou. Tá certo? Nota que V1 ele é o resultado da interseção, então eu pego um vértice V2 e repito o processo. Tá? Faço a mesma coisa, calculo a função de fechamento transitivo direto, a função de fechamento transitivo inverso, calculo a interseção e isso nos leva então ao segundo componente forte. E aí, repito isso, pessoal, até eu já tiver particionado todo o conjunto de vértices nos conjuntos associados aos componentes fortes. Então, note que o processo é bem simples, né? Basta eu selecionar, então, o vértice, tá? Que eu ainda não analisei, que não está inserido em algum componente forte. E continuo o processo até eu ter o seguinte, eu ter esse particionamento, né? Onde, se eu pegar os vértices que foram agrupados, né, e uni-los, eu tenho o conjunto de vértices original. E a partir daí, pessoal, cada um desses conjuntos de vértices, tá, vai corresponder, então, a um componente forte do teu dígrafo. Então, aqui, vamos, por exemplo, pegar esse dígrafo aqui, tá, e nós vamos aplicar esse método. Então, vamos pegar um vértice qualquer, por exemplo, o vértice 1, o primeiro vértice, que vai ser o vértice 3. Vamos ver onde é que está o vértice 3, está aqui. E vou calcular, então, a função de fechamento transitivo direto e a inversa. Então, aqui eu observo que o vértice V1 ele consegue atingir o vértice, tá? Ó, 8, 2, 9, tá ok? 6 e o próprio 3, tá certo? Então, são esses vértices que são atingíveis a partir do vértice 3. Agora, quais são os vértices que atingem 3, né? Então, vamos notar que os vértices que atingem 3 vão corresponder, então, ao vértice 5,
ao próprio vértice 3 e ao vértice 6. Aí o que que fazemos? Calculamos então a interseção desses dois conjuntos e temos como resultado o conjunto formado pelos vértices 3 e 6. Ou seja, pessoal, esse aqui é um componente forte. Agora o que que fazemos? Pegamos um outro vértice que não seja o vértice 3 e 6. Tá? Já sabemos que esse conjunto aqui já define um componente forte. Então, por exemplo, vamos pegar o vértice 2. O vértice 2, realizando então esse cálculo, nós vamos observar que o 2 ele consegue atingir os vértices 9 e 8, ou seja, esses vértices. E os vértices que atingem o vértice 2 vão ser 2, 8, 9, tá certo? Vamos ter também o vértice 3, que atinge o vértice 2, o vértice 6, que atinge o vértice 2, o vértice 5, que atinge o vértice 2. Ou seja, vamos ter essa função aqui de fechamento transitivo, né, inverso. Calculando, então, a interseção entre esses conjuntos, nós temos como resultado esse outro componente forte. Certo? Notem que se eu pegar, por exemplo, dois vértices desses conjuntos, se eu tentar calcular, por exemplo, o caminho de um vértice para outro vértice, eu posso ter o caminho de ida, mas eu provavelmente não vou ter o caminho de volta. Porque se existisse o caminho de ida e de volta, significaria que meu resultado estaria errado. Tá? E nesse caso, ele não pode ter esse caminho. Por exemplo, se eu tento verificar isso com os vértices 2 e 3, no vértice 2, eu consigo ter, na verdade eu não tenho caminho do vértice 2 para o vértice 3, mas do vértice 3 para o vértice 2, eu tenho esse caminho. Se existisse esse caminho, significaria que existe um ciclo, tá certo? Onde o 2 e o 3 estão juntos nesse ciclo, esse ciclo direcionado, e como existe esse outro ciclo, significa que eu consigo, então, atingir vértices que estão nos dois ciclos. Tá? Ou seja, eu consigo ir de um vértice que está num ciclo para o vértice que está no outro ciclo. Por exemplo, aqui, se existissem os ciclos, significa que eu conseguiria ir do vértice, por exemplo, 6 para o vértice 2, e eu conseguiria ir do vértice 2 para o vértice 6. Tá? Que não é esse o caso, né? Então aqui eu já encontrei dois componentes fortes. Aí, nota que eu já encontrei esses dois componentes fortes, então esses vértices já não vão mais ser utilizados nos próximos passos do método. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar, então, o método novamente, né? Só considerando os vértices que eu tenho, que ainda não foram analisados e que não participam, então, desses componentes fortes. Então, vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, o vértice 5. Vou repetir o mesmo processo, tá? Quem atinge o vértice 5? Pessoal, apenas ele próprio. Então, como é apenas ele próprio, eu já sei que o próximo componente forte vai ser formado apenas pelo vértice 5. Tá? Agora, eu pego um outro vértice, por exemplo, o vértice 1. Aí eu observo que o vértice 1 consegue atingir os vértices 1, 4 e 7. Tá ok? E quem atinge o vértice 1 vai ser 1, 4 e 7, o vértice 5 e o vértice 5. Então, calculando a interseção desses conjuntos, eu tenho este novo resultado. Então, notem que todos os vértices agora já estão associados, tá, a um componente forte, e agora eu tenho os 4 componentes fortes desse dígrafo. Perfeito? Pessoal, esse método ele pode ser também utilizado para o cálculo de componentes conexos de um grafo. Tá? Só que é muito mais simples, né? Porque o grafo, tu não tem a noção de arcos, tu tem a noção de arestas. Então o que tu precisa saber é somente
quem é atingido através de um caminho que não é direcionado, né? Então o processo ele é muito mais simples. Por exemplo, aqui basta a gente realizar o processo, por exemplo, pegando aqui o vértice 2. Vértice 2 consegue atingir quais vértices? A partir de um caminho de qualquer comprimento. A gente já consegue observar facilmente aqui que o 2 consegue atingir o vértice 8, 9, 3 e 6. Ou seja, como ele consegue atingir esses vértices e não existe orientação imposta pelos arcos, como nós tínhamos anteriormente, significa que eu tenho o caminho tanto de ida quanto o caminho de volta, tá? Por nós estarmos lidando com grafos. Então, esses caminhos que foram atingidos a partir de 2 são esses vértices que foram atingidos a partir de um caminho de qualquer comprimento, né? A partir de 2, a partir do vértice 2, também atingem o vértice 2 a partir de um caminho de qualquer comprimento. Então, nesse caso aqui, basta a gente utilizar a função de fechamento transitivo, tá? Que já te dá o resultado que, que tu buscas. Então, quando eu aplico a função de fechamento transitivo em qualquer vértice, eu já tenho naturalmente o componente conexo do grafo, tá? Então, que possui aquele vértice, né? Aí o que eu faço? Eu pego os outros vértices que não estão inseridos nesse, nos componentes conexos já calculados, por exemplo, vértice 5, calculo a função de fechamento transitivo, que por sinal vai dar apenas ele. Então já me diz que esse vértice ele por si só já é um componente conexo. Depois eu faço o mesmo processo para os outros vértices e observo que para esse grafo que está nessa figura, eu tenho então três componentes conexos. Perfeito? Então tá, pessoal, ficamos por hoje por aqui.